Olá pessoal, boa tarde. Hoje na nossa aula de português nós vamos falar um pouquinho sobre entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico, é um tipo de texto jornalístico. E eu queria saber se vocês já fizeram algum tipo de entrevista ou se vocês já foram entrevistados por alguém. E aí queria saber também o que é que vocês sentiram fazendo ou a entrevista ou respondendo a uma entrevista, tá bom? Vamos lá, então a entrevista, como eu já comentei, é um gênero jornalístico que ele se baseia em perguntas e respostas. Então tem sempre um entrevistador, que é aquele que faz as perguntas, e o entrevistado, que é aquele que responde, tá? As entrevistas, elas podem ser divididas em três tipos: entrevistas de opinião, entrevistas de perfil e também entrevistas de depoimento, tá? A entrevista de opinião é aquela em que a pessoa, o entrevistado, ele vai falar qual a opinião dele sobre um determinado assunto. Já a entrevista de depoimento, por exemplo, é uma entrevista em que o entrevistado, ele vai falar sobre uma situação em que ele viveu. Então ele vai dar o depoimento sobre algo que ele viveu e ele vai descrever como foi. Eu vou pedir a vocês para abrirem o livro lá na página 44, que tem uma entrevista com o produtor e com o diretor daquele filme que a gente trabalhou na semana passada, o filme Divertidamente. Lembram dele? Aquele filme que fala de uma menina que muda de cidade, muda de escola, e o filme vai tratar um pouquinho das emoções dessa menina. Então a gente conhece a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. Lembra disso? Bom, vamos lá. Então nessa entrevista eles estão contando um pouquinho sobre tudo que eles sentiram, tudo que eles pensaram em fazer no filme. Então, essa entrevista que vocês vão ler na página 44 e 45 é uma entrevista de opinião, certo? Que é uma entrevista em que eles vão falando a opinião deles sobre o filme, por que eles quiseram fazer o filme. Toda entrevista, ela tem sempre um título, tá? E qual é o título dessa entrevista? Filme Divertidamente estreia nos cinemas. Logo abaixo, eles vão falando pra gente quem são essas pessoas. Então, como eu adiantei pra vocês, vocês já sabem quem são os entrevistados, quem é que tá respondendo as perguntas. Mas, abaixo do título, sempre há uma apresentação. Quem é que a gente tá entrevistando? Então, nesse daqui, eles vão apresentar as pessoas. Vão apresentar o diretor e também o produtor do filme. Tá certo? Então, quando a pessoa ela é extremamente conhecida, super famosa, aí não tem uma apresentação dela, porque basicamente quase todo mundo já vai conhecer ela, todo mundo. Mas quando a pessoa não é tão famosa assim, aí tem uma explicação de quem é que ela é, o que é que ela faz da vida. Por exemplo, é uma professora, é uma diretora, ou é uma arquiteta, é um médico. Então sempre vai falando onde é que trabalha, quantos anos tem. Vai apresentando, tá bom? E aí em seguida, depois dessa apresentação que eles fazem, que a apresentação dessa entrevista vai ser o seguinte: diz, lê a entrevista com Peter Docter e Jonas Rivera, diretor e produtor da animação. Então tá apresentando pra gente quem é que são eles. E aí embaixo, depois tem assim, por Paula Desguado, ou seja, está falando da pessoa que entrevistou. Então foi ela que entrevistou o produtor e o diretor do filme, tá? Bom, geralmente na entrevista também o que a gente tem, as perguntas elas estão sempre destacadas, ou elas vão estar em negrito, que é aquele preto bem mais forte, ou elas estarão com outra letra, uma outra fonte, tá? Então sempre a pergunta vai estar destacada na entrevista. E em seguida a gente tem as respostas das pessoas. E o interessante a gente perceber o seguinte, que no início da entrevista, aqui na página 44, o nome do diretor e do produtor, eles estão por extenso. Só que lá na página 45, eles já estão com os seus nomes abreviados. Então, a gente tem o Peter Docter, a gente tem apenas o P e o D. E para o Jonas Rivera, a gente tem apenas o J e o R, tá? Então, abreviou para não ficar repetindo o tempo inteiro. Então, toda vez que tem o P e o D aqui nas respostas, a gente sabe que foi o Peter que falou, tá bom? Que respondeu.
Leiam com bastante atenção essa entrevista e depois respondam as questões que estão nas páginas seguintes, tá? Então, para responder as questões, vocês vão precisar ler a entrevista, tá certo? Bom, até a próxima e aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijinhos, tchau!